Oi, pessoal, sou a Viviane da Estante Inquieta e eu vim aqui hoje tentar fazer com vocês o meu tag 50%. Eu espero que eu consiga. Já vou avisando que eu tô preguiça, tô super enrolada aqui com um monte de coisa pra fazer. Vocês não conseguem ver ainda bem, mas tá mega bagunçada aqui a minha vida. Então não vou pegar os livros que estão aqui atrás, não vou. Fiz algumas leituras aqui em livro físico e fiz algumas leituras pelo Kindle. Então eu vou deixar a capa em algum momento por aqui e vocês vão saber de que livro eu estou falando. Mas a maioria dos livros são muito bem conhecidos, então eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Vamos começar. Eu estou no meu Goodreads porque é onde eu anoto as minhas leituras. Eu tenho um caderno de leitura que eu faço anotações do que eu estou pensando enquanto leio, ou mais ou menos um resumo da história para eu não esquecer. Não sei se você é igual a mim, mas eu tenho um péssimo hábito de ler o livro e esquecer. Então, se eu li um livro em 2002, não me pergunte o que eu li, porque eu não sei, eu vou ter que reler. Mesmo, até porque eu não fazia anotações como eu faço hoje. Né, eu só gravava na minha mente a história e tá tudo certo. Hoje eu meio que faço um resumo da história, faço anotações do que eu estava pensando enquanto eu li, tipo, se o narrador é confiável ou não é, se ele estava mentindo, se eu acho que a história não está bem contada, tipo, nuances que a gente pega enquanto lê. E eu também faço anotações de citações que eu acho muito bonitas, que eu posso usar no futuro, e faço também referências com outros livros. Então, hoje minhas anotações são um pouco mais complexas do que o que eu tinha no passado. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi por causa da série da Netflix, Welcome to Derry, que foi It, a Coisa. Eu já tinha visto os filmes e eu comecei a ver Welcome to Derry, vi a primeira temporada, que eu sou muito fã. E eu pensei, eu não posso passar por isso sem ler o It, a Coisa. Por alguma razão, eu li alguns livros do Stephen King, mas por alguma razão que eu desconheço, eu não li It. Então, esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar 2026 lendo It, a Coisa. Amei, achei interessante, tentei fazer até uma resenha aqui pro canal, mas depois eu descobri que a plataforma é muito chata com essa coisa de palavras que você vai usar. Então, eu acabei sendo muito generalista, e eu tenho muito medo de ser generalista, porque passa a impressão de que você não sabe o que você está falando. Então, eu comecei assim, a Beverly sofreu abuso. Não sei quem sofreu abuso, mas não podia falar que tipo de abuso que era, entendeu? Então, um apanhava, o outro era bulinado, enfim, não podia. Fulano, enfim, o palhaço levou para outro lado da vida, que eu não posso falar o que o palhaço fez com a pessoa. Então, enfim, fulano desistiu. Eu odeio a palavra desviver, odeio. Você tem que usar esse tipo de palavra. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou gravar uma porcaria de resenha assim. Deixa isso passar. E acabei não gravando. Talvez eu venha aqui um dia e grave. Uma das cenas que mais me chamou a atenção nesse livro, que os autores deixaram de fora de todos os livros, é justamente quando eles vencem o palhaço pela primeira vez, que tem um ritual macabro ali, né, que é sexo, e eu não posso falar, entre a Beverly e os meninos, e eu fiquei muito chocada de ler o livro justamente porque eu tinha zero noção de que aquilo tinha acontecido. Então, se você lê o livro, você sabe exatamente do que eu estou falando, né? Talvez um dia eu venha falar sobre isso, mas vou ter que falar assim muito cortado, porque não dá para falar tudo que eu penso. Autocracia foi o meu segundo livro, então eu li o Annie Applebaum, que foi Autocracia S.A., li em inglês, estou com uma versão, aliás, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente já vai ter acesso à resenha, né, que eu já fiz mais ou menos uma coisa que, enfim, fazer um resumo mais ou menos das minhas anotações, porque eu li esse livro em janeiro, e só agora que eu fiz, eu ponderei muito, eu falo isso no vídeo, se eu iria ou não trazer um vídeo sobre não ficção, sobre política, porque a gente vive numa sociedade completamente polarizada, incapaz de aceitar um pensamento diferente, discordante. Eu não tenho paciência para isso. Então eu fiz uma resenha mais mostrando o argumento da autora do que propriamente tentando cravar, politizar, enfim, fazer qualquer coisa do tipo. Eu acho que a gente precisa ter respeito, a gente precisa entender que o outro pode não pensar de acordo com a gente, partir do princípio de que numa democracia a gente precisa aceitar quem pensa diferente. Essa é a minha humilde opinião.
E esse livro traz justamente essa discussão, porque ele coloca na mesa o que são os países democráticos versus países autocráticos e como essas autocracias estão funcionando hoje. Se no passado era por causa de uma visão ideológica semelhante, hoje já não é assim. E ela discute isso. Então, se você gosta de não ficção e se você gosta de política, recomendo esse livro. O terceiro livro que eu li, quando eu li, não havia a tradução para o português, hoje já existe, que é The Book of Lost Hours. Não lembro como foi traduzido. Deixa eu olhar aqui como é que foi traduzido. Eu acho que foi traduzido como O Livro das Horas Perdidas. É de uma autora canadense, Hayley Gelfuso. Foi o primeiro livro dela, por isso que eu li. Estava em todos os lugares das livrarias. E eu achei muito legal, porque estava naquela vibe de tudo ter livraria, né? Midnight Library, Astral Library, tudo estava por ali. Então eu falei, bom, o Livro das Horas Perdidas tem a ver com o livro, fala de uma biblioteca gigante. Eu amei. Logo no pós-fácil ela coloca ali que ela está falando justamente sobre censura e sobre como as memórias são alteradas dentro da história, que na verdade é como a história é recontada. Né? Então, muitos autores têm tratado a guerra de narrativas, que a própria Anne Appenbaum, gente, como eu falo errado o nome, vai falar no livro, né? Então, essa autora canadense vai falar justamente sobre isso, sobre o fato de que a história pode ser recontada sobre um outro ponto de vista, muitas vezes apagada, né? E isso é um tipo de censura. Só que o livro é de ficção. É uma história linda de uma pessoa que viaja no tempo e é capaz de, através de um relógio, né, viajar para cima e para baixo, tanto para o passado quanto para o futuro, e por isso se chama O Livro das Horas Perdidas. Vejam a resenha que eu fiz, tem spoiler. A Cabeça do Santo, para mim, desculpem quem não gosta, está talvez entre as melhores leituras que eu fiz, porque eu sou muito fã da literatura brasileira. E como vocês sabem, eu leio muito pouco hoje. Já li mais no passado, porque eu estou no exterior. Então eu tenho que comprar no Kindle, né? E acabo não comprando, não lendo tudo que eu gostaria de ler. Eu gosto muito de ler um livro físico. Meu Kindle está explodindo de livro. Está estourando já de tanto livro. Então, eu acabo lendo pouco. Eu comprei A Cabeça do Santo, tô de olho no outro livro da Socorro Racioli, que é A Oração para Desaparecer, e eu sei que tem um novo de poemas, eu acho que ela vai lançar, ou já lançou, porque eu sigo no Instagram. Gostei demais, eu ri muito do livro, achei extremamente parecido com o Brasil. Não sei se é porque eu tenho esse sentimento de estar no exterior e aí você sente falta de casa. Não sei se você vai me entender, mas é mais ou menos isso. É homesick que a gente fala, né? Tudo que é do Brasil, de repente, para mim é maravilhoso. Então, eu gostei muito da Cabeça do Santo, está entre as minhas melhores leituras, talvez, porque tem um outro concorrente que está virando a minha cabeça, tá? A Cabeça do Santo fala justamente sobre um homem, né, que vai para uma cidade. Eu não quero estragar a história. Tem resenha no canal, vai ver sobre isso. Eu já falei bastante sobre a história. E ele, enfim, vai viver numa cabeça de um santo, onde ele consegue ouvir as orações das mulheres. Sensacional, eu ri demais, me diverti muito e ao mesmo tempo me fez muito ficar repensando sobre o Brasil, enfim, sobre o sertão, e, enfim, toda a história brasileira que a gente já conhece. Mas, brigando ali pau a pau, está a minha próxima leitura, que foi A Sombra do Vento. Ai, gente, meu Deus do céu. Carlos Ruiz Zafón, foi sensacional esse ano na minha vida. A Sombra do Vento. Eu acho que está no top 1 do Carlos Ruiz Zafón até agora para mim. Pode ser que mude, porque ainda falta ler mais livros. Então eu estou lendo a série Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. São 4 livros. E desses 4 eu já li 3. Tá faltando o último, por isso que eu não sei, ainda não sei dizer qual vai ser o melhor. Junto, eu estou lendo um de poemas, que é A Cidade do Vapor, que são crônicas, né? Que está, na verdade, relacionado aos cemitérios dos livros esquecidos, porque a pessoa que conta as crônicas, né?
é um dos personagens da série. Então, não sei, tô apaixonada pelo Zafon, e isso eu dou crédito 100% ao curso que eu tô fazendo, ao curso não, né, a leitura compartilhada que eu faço junto com o pessoal da Tati Feltrin, a Tatiana Feltrin. Gostei, amei, achei super legal, porque eu não conhecia Zafon e agora eu tô conhecendo através dela, então gostei demais. Sombra do Vento, eu possivelmente não leria se fosse eu pensando nas minhas leituras, inclusive, né? Agora, uma leitura minha mesmo que eu estava a fim de fazer, de refazer, foi Memórias do Subsolo. Essa resenha, A Sombra do Vento, tem resenha também, tá? A resenha da Memórias do Subsolo está no meu canal, foi uma das resenhas mais assistidas. Eu toco muito nessa questão do psicológico, né, porque é difícil falar da memória do subsolo e não falar, Memórias do Subsolo, e não falar sobre o homem do subsolo, como ele se via, o que ele pensava, como que ele era. Então eu exploro bastante isso na resenha. Vai lá dar uma olhada, de repente você goste, né, e de repente você se apaixone por Dostoiévski como eu. Sou apaixonada por ele. Li um outro livro que eu não fiz resenha, eu não gostei, mas se você é uma pessoa que trabalha com business, se você é uma pessoa que tem empresa, ou uma pessoa que quer seguir carreira no mundo corporativo, é leitura obrigatória, né? Que é o meu caso. Eu não trabalho com livros, eu trabalho com mundo corporativo, eu sou administradora e trabalho na área completamente administrativa. Eu também fiz letras, tá, gente? Então, assim, metade de mim tá aqui, metade tá lá. Que é um livro chamado Harvard Business Review Everyday, que fala sobre inteligência emocional. Vou deixar a capa para vocês, né? Que são conselhos para que você seja mais humano no trabalho e ajuda você a, enfim, ser um profissional que vai ouvir o outro, que vai usar a inteligência emocional a seu favor no seu trabalho. Por isso que eu falo, se você é uma pessoa que trabalha com RH, se você é um chefe, um manager, um líder, um diretor, um CEO, ou se você tem uma empresa que amanhã depois você projeta que essa empresa cresça, todo mundo que tem uma empresa quer que a empresa cresça, essa leitura é indispensável. Tem em português eu não sei, mas é como aplicar a inteligência emocional, né, são conselhos, no mercado de trabalho para que você seja mais humano. Eu li, por que eu não gostei? Porque ele usa casos de pessoas que passavam por determinadas situações. Eu gostaria de ser um pouco mais teórico, né, de ter uma visão mais teórica do caso, né? Eu amo teoria de administração, se você fez administração, você sabe o que eu estou falando, e na verdade o livro ele te dá ideias de como lidar com situações, se você passar por situações semelhantes. Então, por exemplo, você passa por bullying no trabalho, como você deve agir, né, com a sua inteligência emocional. Se você passa por uma pessoa que não dá crédito ao seu trabalho, como você pode fazer para você, enfim, passar por esse desafio sem que você, como profissional, se desmereça ou se estresse, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu acho que serviu para minha realidade com que eu trabalho, mas não para a maioria dos leitores que gostam de ficção. Então eu tentei compensar a minha próxima leitura justamente lendo um dos meus autores também que eu amo muito, que é C.S. Lewis, e eu li Como Cultivar uma Vida de Leitura. Achei maravilhoso. Fiz as minhas anotações e fiz inclusive um artigo no Substack. Então, se você me segue por aqui no YouTube, saiba que eu tenho Instagram e saiba que eu também tenho um Substack, que de vez em quando eu vou lá doar da graça, pelo menos umas 2 vezes por mês, e escrevo um pouquinho dos bastidores do Estante Inquieta. Então, o Estante Inquieta tem várias versões. A do Instagram é mais o meu dia a dia, né, o que eu tô lendo, o que eu tô lendo naquele momento, se eu tô gostando, se eu não tô, eu compartilho um pouco da minha rotina, um pouco de citações, faço algumas considerações. Aqui no Instagram, aqui no YouTube, quando eu venho, é mais para falar sobre resenha de livros, e no Substack é mais sobre o meu eu, né, o meu outro eu, escritora, né, e como eu me relaciono com tudo isso. Eu gosto demais, é completamente gratuito, você não precisa pagar, só ir lá se inscrever, eu não estou cobrando, tá? Mas é muito gostoso, eu tenho amado. E como cultivar uma vida de leitura, eu falei bastante lá no Substack,
foi um livro essencial para minha vida, porque o C.S. Lewis tem todo um jeito maravilhoso, em especial, para desenvolver todos os argumentos dele desse livro. Recomendo demais. Foi um livro que eu gostei bastante, mas eu acho que não vai entrar no meu top 5, não. Talvez não entre, tá? Então, o próximo livro é um livro que eu não sei se tem tradução em português, que é How to Lose a Country, 7 Steps from Democracy to Dictatorship, que é de uma autora, que eu não vou saber pronunciar o nome dela, vou deixar a capa, uma autora turca. Ela nasceu lá na década de 70, e ela viu a Turquia, ao longo dos anos, perdendo vários direitos, mulheres perdendo direitos, e também a Turquia se tornando um país onde mistura ali a religião com a política, né? Então, se tornando um país mais muçulmano, mais tirando os direitos individuais e também com forte censura. E ela começa a contar ali a experiência dela. Sinceramente, foi uma decepção esse livro para mim, justamente por isso. Não foi teórico, foram experiências que essa jornalista teve ao longo do tempo em que ela trabalhou como jornalista na TV. Foram experiências válidas, né? Ela foi censurada de várias formas e sofreu ameaça, tanto que ela hoje vive nos Estados Unidos, né? Acho que parte da família dela também mora nos Estados Unidos. Ela pediu asilo político, acredito, e ela escreve esse livro dos Estados Unidos naturalmente, né, gente? É uma leitura válida se você quer conhecer como uma outra pessoa pensa, de novo, né? Eu sou muito aberta para pensar em coisas diferentes, eu não fico só lendo uma coisa, mas eu acho que a narrativa dela, para mim, foi um pouco cansativa. Não é um livro que eu leria, mas se você gosta, vai fundo. É isso aí que vai provavelmente te ajudar, tá? Principalmente se você gosta de estudar política, porque ela vai falar de um ponto de vista de uma turca que sofreu perseguição política. Agora, um dos meus melhores livros, sem dúvida alguma, que é Ratos e Homens, né? Esse ano foi um livro que me fez quase chorar por causa do final. Fiz resenha no canal sobre Ratos e Homens. Não dei spoiler, não falei como acontece, o que acontece no final. Se você leu, você sabe. É um livro extremamente triste, principalmente porque há uma relação com um cachorrinho ali, que eu fiquei muito depressiva. Eu tenho cachorro, eu fiquei muito triste de saber o que aconteceu com o bichinho. No final também, quando acontece o fim da história, né, dos rapazes, eu também fiquei muito depressiva, mas tentei não contar para vocês para não estragar a experiência de leitura. O que eu posso dizer é, leiam Ratos e Homens. Além de uma história triste, conta também como aconteceu, como estava o mundo ali na década de 1929, 1930, com a queda das bolsas de valores. Tem uma questão ali econômica também, não só uma história triste, tá bom? Então, recomendo demais a leitura de Ratos e Homens. Se você não leu, tá aí, bota esse livro na sua lista aí, no seu TBR, para você ler no futuro. Outro que eu li, que eu gostei pra caramba, e na verdade foi uma releitura, né, porque também estou participando de um curso de mitologia da Tati Feltrin, que foi Ilíada e Odisseia. Eu estou terminando agora, então daqui a pouco vai entrar, e eu gostei pra caramba, porque me fez lembrar toda a questão da mitologia. Eu fui uma aluna da 7ª, 8ª série até o finalzinho do ensino médio. Eu fui uma aluna alucinada por mitologia greco-romana, né, eu estudava os dois, e eu adorava, e tinha um museu onde eu morava no Rio de Janeiro, que eu acho que já está fechado, que é o Museu de Belas Artes, que estava lá no centro, que eu ia direto, porque tinha as estátuas, né, enfim, da Afrodite, de Zeus, e eu era criança, né, não tinha muito acesso a livro, porque a gente não tinha condições de comprar, então, enfim, quando eu ia para aquele museu, e eu via aquelas estátuas e todo aquele trabalho, né, de mitologia, eu ficava apaixonada. Então, eu tive muito contato com a mitologia greco-romana quando eu era criança, e eu amei. E aí resolvi ler também o Project Hail Mary, que aí foi traduzido como Devoradores de Estrelas. Fui ao cinema,
porque todo mundo tava falando que ia ser o segundo Interstellar. E aí eu falei, caramba, eu sou muito fã de Interstellar, vou lá porque vai ser maravilhoso. Não tinha nada a ver com Interstellar, tá? É uma ficção científica leve, familiar, para você levar com a sua família, assistir com seus filhinhos pequenininhos, super positiva, super felizinha, mas não tem nada a ver com Interstellar. Eu tô odiando os marketings dos filmes que as pessoas estão fazendo, porque leva você aí com uma expectativa assim pro cinema surreal e chega na hora, não é nada disso. Eu não tô dizendo que o filme é ruim, eu tô dizendo que não tem nada a ver, né? A mesma coisa o livro. Eu fui pegar para ler o livro, uma colega minha de trabalho me convenceu a ler, porque ela ama, a filha dela ama, e ela falou, Viviane, tem muita coisa de ciência que não foi tratada no livro, em que o autor faz questão de explicar. E eu descobri que eu preciso voltar lá para o ensino médio, porque eu realmente não sei nada de química. Quando começou a tabela periódica ali, eu falei, ih! Né? Então foi uma grande descoberta para mim, porque a história eu já conhecia, mas a questão da ciência, né, essa explicação do cientista, tentativa e erro, o cara erra pra caramba até ele acertar o ponto, foi muito gostoso. Então, tá aí, recomendo a leitura se você gosta de ficção científica, sabendo que é uma leitura leve, não é nada dramático, tá? Outro que eu gostei pra caramba, mas que não acho que vai ficar no meu top 5, é O Jogo do Anjo, porque o negócio é meio doido ali no Jogo do Anjo. Se você é fã do Zafon e você leu o Jogo do Anjo, talvez você fale, o que ela tá falando? Mas eu ainda gostei mais da Sombra do Vento. Tá? Então o Jogo do Anjo é sensacional, porque tem cenas e personagens ali macabros que você não sabe se são reais ou, enfim, coisa da cabeça do protagonista do livro. Amei demais, sensacional. Foi um livro que eu debati bastante, porque tem um grupo de leitura que eu participo que está fazendo essa leitura, e talvez, eu não sei, talvez eu venha e traga esse livro para cá também, mas é um livro muito bom. Pena que eu não posso falar muita coisa, porque aí acaba estragando. É um livro de mistério, é um livro de suspense, é um livro gótico, então você não sabe o que é real, o que não é, então não dá para trabalhar muito. Eu posso falar mais ou menos quem são os personagens e o que eles vão enfrentar ali durante a vida, mas eu não posso dar muito spoiler, porque estraga a experiência de leitura. A graça desse livro é você ir cego, sem saber as coisas que vão acontecer. Aí tu se surpreende. Bom, aí tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, né? Alchemized foi minha leitura logo depois do Jogo do Anjo. Eu vi que só estava dando Alchemized aqui nas livrarias, eu não sei como é que tá o Brasil, mas pelo que eu vi no Instagram, todo mundo fala a mesma coisa, Alchemized. E aí eu fui ler o livro, que é nada mais que nada menos que um livro de mais de 1000 páginas. Por que eu fui fazer aquilo? É porque eu sou doida. Só tem essa explicação. Eu sou doida e ninguém tira isso da minha cabeça. Eu peguei o livro, comprei o livro, trouxe o livro, li o livro, matei esse livro rapidinho, o máximo que eu pude, para poder, enfim, atender todas as outras leituras que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu vi na internet, o povo chorando, dizendo que era um livro maravilhoso, a melhor leitura do ano, nossa, que coisa linda, eu não sei viver mais sem esse livro, não sei o que. Eu falei, nossa, é o livro do ano. Fui lá, né, comprei o livro e li, e até agora eu não consigo entender por que esse povo tá chorando. Tem vários memes na internet com o povo chorando e citando uma passagem do Kane, falando que ele ia matar todo mundo, que não sei o quê, ou então citando uma passagem do final do livro em que alguém fala que ela não lutou e a pessoa tá chorando, e eu tô assim, gente, qual o motivo do choro? O livro é legal, tem uma história legal, tem uma pegada, enfim, mais dark demais. Eu me senti muito triste quando eu li a parte 1 do filme. Se você leu a primeira parte, você leu Alchemized, você sabe o que eu tô falando. A primeira parte é horrível. Ela tá num tanque, foi capturada pelo inimigo, e ela tá num tanque tentando sobreviver aquilo enquanto ela é torturada. Né? Você entendeu? E você sente a frieza do ambiente, do laboratório, da água fria do tanque, enfim, é horrível. Eu tive uma sensação, assim, bem pesada, mas é pra ser pesado mesmo, é um dark romance. Não é um tipo de leitura que eu leio muito, eu confesso que eu leio mais clássicos,
Mas vez ou outra eu pego uma coisa que está em alta para ver se eu vou gostar, né? Porque de repente a gente descobre alguma coisa legal. Então, foi um livro bom, foi ok, eu daria umas 3 estrelas para eles, não daria 5 não. Mas eu entendo que os jovens hoje leem pouco clássicos, né? E leem pouquíssimo, na verdade. Então, se você é jovem, não lê clássico e lê Alchemist, você está de parabéns, porque você leu 1000 páginas, leu um tijolão de um livro que talvez você não lesse se fosse um clássico. Entendeu, né? E aí, vou para minha outra leitura, que é o Asimov. Vou começar possivelmente nos próximos anos a ler a bibliografia, todos os livros do Asimov, porque eu tenho muito interesse no assunto e eu nunca consegui ler tudo. Então, voltei, tô lendo o primeiro, e aí talvez eu vá pegar essa série dos robôs para depois entrar na fundação, tá bom? Não sei, vamos ver. Gostei do fato de que Asimov, que escreveu lá em 1900 e bolinha, coloca os robôs como pessoas, né? Coloca robôs como máquinas, né? Que seguem ordens e que em algum momento vão precisar questionar o que é ética e o que é moral. Coisa que nós, humanos, não fazemos, né? Então eles começam a dar defeito, começam a dar problema, justamente por isso. Então, saiba que uma das questões que ele vai tratar é justamente isso. São os robôs dando problema ou somos nós colocando lá as 3 leis da robótica, né? Que são 3 leis da robótica, que vão justamente entrar em conflito quando aplicado a determinados conceitos ou determinadas atividades que os robôs precisam fazer. Será que o robô precisa salvar a humanidade de si próprio? Então, eu achei muito boa a leitura, porque na maioria das vezes os filmes que eu tenho, filmes e livros que eu tenho visto e assistido, lido e assistido, a maioria das vezes os robôs são maus e vão querer matar todo mundo, querem destruir todo mundo, quando na verdade o que Asimov faz é justamente o oposto. Será que não somos nós humanos que colocamos regras conflitantes ou não preparamos eles para lidar com questões de moral e ética? E aí a gente discute isso no livro. Gostei. Vamos falar sobre isso lá na frente? Vai ter resenha por aí sobre isso, aproveite. Um dos livros que eu peguei como indicação do professor Rodrigo Leão, que eu também gosto demais, assisto pra caramba, é A Cultura Importa, tá, de Roger Scruton, que é Fé e Sentimento em um Mundo Sitiado. Então, eu não sou religiosa, né, e eu gostei de ler do sentido do argumento do autor, né, do que é cultura, e eu quis ler para entender um pouco mais o que esse autor pensava a respeito. É um livro que eu recomendo para você que gosta de estudar o cânone literário, o cânone do Ocidente, obviamente, para você que gosta de leitura de clássicos, é um livro que eu recomendo. Eu já estava com esse livro na minha fila há um tempão, eu acabei comprando, eu li em português, eu acabei comprando ele para o meu Kindle, e eu falei, cara, vai passar à frente de todo mundo, porque eu preciso demais saber o que esse autor está falando, para poder entender o que as pessoas estão discutindo, porque hoje existe no mundo da literatura uma grande discussão do que é literatura clássica e do que não é clássico. Por que clássico? Por que não é? Se é alta literatura, se não é alta literatura, a questão da narrativa, a questão da estética, tudo isso vai ser discutido na Cultura Importa. E o mais legal, no meu ponto de vista, é que ele não fala apenas da literatura, ele fala da música, ele fala da educação, né, e vai falando ao longo das gerações coisas que eram importantes. Para mim, o maior aprendizado que eu tirei pessoal desse livro é justamente isso, né? Tem coisas que não começam como autoliteratura e se tornam, mas ao mesmo tempo, que é um argumento do autor, se eu não passo para você uma música clássica, por exemplo, se eu não ensino você a tocar Beethoven ou Chopin, amanhã ninguém vai conseguir tocar, né? Se eu não ensino você a aprender, né, se eu não sou capaz de te ensinar para que você aprenda uma ópera, essa ópera vai ser esquecida. Se ninguém lê latim, latim não será falado, né? Então, para que exista uma nova geração capaz de ter acesso
a coisas que são consideradas lá de cima, de alta literatura, ou de alta cultura, ou de alta qualquer coisa, precisa ter alguém que ensine essa geração, e essa nova geração que está aprendendo precisa valorizar isso. Então, para mim, foi sensacional esse argumento, porque é justamente o que hoje a gente tem perdido. Talvez eu fale sobre isso em um outro vídeo, tá bom? Para finalizar, meu mês de junho, eu terminei O Prisioneiro do Céu. Amei. Prisioneiro do Céu de Zafón também, que é o terceiro livro na ordem cronológica da série Cemitério dos Livros Esquecidos. Amei, porque minha personagem, que é, assim, muito amada, que é justamente o Daniel Samperi, voltou, o Davi voltou, então voltou todo mundo, né? Parece que houve um grande encontro, e o meu best ever, que é o Firmin, volta também. Então, assim, são personagens que eu gostei demais, me identifiquei muito. Recomendo você ler essa série. E é muito engraçado, porque eu tentei comprar os livros em português e trazer para cá, para o Canadá, e eu não consegui. E agora eu tô vendo que eles estão disponíveis. E aqui no Canadá também, quando eu tentei, eu consegui comprar alguns, mas não consegui comprar todos. Agora eu já vi que tá tudo disponível de novo. Então, houve uma falta e já regularizou o estoque. Mas eu, sinceramente, gostaria de ter em português. Eu tenho poucos livros em português, porque fica mais difícil de mandar para cá, né, de trazer para cá. É isso, esses foram os meus livros. Até agora, eu contei míseros 17 livros, mas aqui a leitura é real. Ela é lenta e é um processo que a gente precisa passar, refletir. Quando eu terminei Homens e Ratos, eu fiquei uma semana sem pegar livro, porque eu queria Homens e Ratos, Ratos e Homens, eu fiquei uma semana sem pegar livro, porque eu queria muito pensar sobre a leitura, pensar sobre a mensagem que aquilo ali estava trazendo para mim. A mesma coisa quando eu li A Cabeça do Santo, eu fiquei alguns dias pensando na história. Tem livros que me marcam, então eu não saio emendando um no outro, e eu procuro não ler mais do que 2 ou 3 livros de uma vez só, porque eu acho que preciso pensar na história, eu preciso pegar o ritmo, eu gosto de ler logo e finalizar. Então, eu não vou ser aquele tipo de pessoa que lê 200 livros, sinto muito te decepcionar. Eu li 17 até a metade do ano. Se eu ler mais de 17, eu vou estar muito feliz. Tem algumas coisas na minha mente para ler até o final do ano, mas aqui o processo da leitura, ele é contínuo, ele é real. Eu não faço audiobook e eu não faço resumo na internet, tá bom? Eu leio mesmo, fico pensando sobre o assunto e pondero se eu vou ou não trazer para o canal. É isso. Então, espero que você tenha gostado. Ficou enorme esse vídeo, né? Eu tenho certeza que você não ficou até o final, mas se você ficou por obséquio, tem como você curtir, deixar um comentário aqui para nós. Tá difícil pra caramba quebrar a bolha. Vejo você assim que der. Tchau!